Bom dia, hoje são 24 de maio de 2020. Estou aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus e vamos estudar hoje a história de uma mulher que viveu no Egito, que foi a mãe de Moisés, chamada Joquebede. Então, vamos ler no livro de Êxodo, a partir do capítulo 2. Nós vamos conhecer uma mulher de muita fé, uma mulher que teve um propósito com Deus, teve fé em Deus, em determinar o destino do seu filho, que ainda estava por vir. Porque naquela época, como os descendentes de Jacó que estavam no Egito começaram a se multiplicarem, e com isso o faraó deu uma ordem, o rei do Egito, ele ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo que quando elas se vissem de parteira, fossem fazer um parto, as mulheres hebreias examinassem se nascesse um filho, elas deveriam matar os filhos e deixarem vivas as filhas. E essas parteiras, porém, elas temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, ou seja, antes elas deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó e disseram: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Isto, a Joquebede, a mãe de Moisés, sabendo disso, ela teve uma ideia de colocar o filho dela, que tinha nascido, dentro de um cesto e colocar assim no rio Nilo e entregar aquela sorte daquela criança a Deus, para ver o que é que ia acontecer. Então nós vamos ver aqui no capítulo 2, que fala justamente a respeito do nascimento de Moisés e a sua educação. Então, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, como um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança? Respondeu-lhe a filha do Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve esse menino e cria, pagarei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe para a filha de Faraó, da qual passou ele a seu filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então nós vemos aí a passagem dessa
da vida de Joquebede, que ela, uma mulher hebreia, casou-se com Arão, da tribo de Levi, durante os anos em que o povo de Israel foi escravo no Egito, eles viveram lá. E ela viveu uma época em que a carga de trabalho dos israelitas era muito pesada, né? E a vida tornou-se amarga, de dura servidão. Então foi uma mulher que sofreu muito, que trabalhou muito durante esse período, era uma escrava, né? E nesse período ela ficou grávida, e ela, sabendo a ordem do rei do Egito, que era para colocarem as crianças que nascerem sendo homens, meninos, teriam que serem lançados no rio. Ela, sabendo desse decreto, o que foi que ela fez? Primeiro, ela, tendo a fé consistente em Deus, uma fé grande no Deus Todo-Poderoso, o que ela fez? Ela confiou em Deus e fez um cesto e colocou a criança em um cesto e colocou a criança no cesto no rio, sabendo que por ali perto estava a filha de Faraó tomando banho, e ela sabia que Deus iria prover algo na vida daquela criança, que ele iria iria ter um destino diferente, porque se fosse outra mãe, ela teria tido medo de colocar aquela criança no rio, porque sabia que poderia aquele cesto virar, aquela criança cair, peixes poderiam comê-lo, né? Ou então a criança poderia morrer afogada, mas ela não teve medo, ela não teve nenhum receio de colocar aquela criança no cesto e deixar que as águas levassem aquele cesto, até que a filha de Faraó, que estava tomando banho mais na frente do local onde ela estava, viu o cesto, retirou aquela criança e fez com que aquela criança voltasse novamente para que ela pudesse criar o bebê dela. Então, tudo isso foi provisão de Deus, tudo isso foi determinado por Deus, porque ela confiou em Deus, ela creu que o Deus Todo-Poderoso iria fazer, de alguma maneira, fazer com que ela tivesse a oportunidade de ainda pudesse até mesmo criar o seu filho, né? Ela sabia que o destino dele iria ser diferente das outras demais crianças que eram jogadas no Rio Nilo. E ela creu no Senhor Todo-Poderoso e Deus atendeu o seu pedido, né? E nós sabemos que ela, durante aquele tempo em que ela viveu no Egito, né, ela viveu numa época em que a carga de trabalho dos israelitas era muito pesada, né? E a vida tornou-se amarga e de dura servidão para ela. Joquebede, ela tinha 2 filhos, que eram Miriam e Arão. Quando o faraó ordenou que todos os meninos nascidos das escravas hebreias fossem lançadas no rio Nilo para morrer, ela teve esta visão, ela teve esta ideia, né? Então, ela sabia que se desse à luz a um menino por ordem de Faraó, seu bebê morreria, mas ela também cria num Deus que teria a provisão, teria o cuidado de fazer algo para que ela pudesse vir a ter realmente o seu filho vivo e não fosse lançado nas águas do Egito. Mesmo em condições tão desfavoráveis, Joquebede não perdeu a fé, né? A escravidão era árdua e injusta para ela. O faraó tinha decretado uma lei cruel às mulheres israelitas que sofriam vendo seus filhos serem mortos no rio Nilo. Mesmo assim, Joquebede permaneceu firme no Senhor, e quando a vida se tornou difícil, sofrida e amarga, ela não perdeu a fé. Da mesma forma somos nós. Quando a vida se tornar sofrida, difícil e amarga, nós não deveremos perder a fé. Nós devemos ficar firmes, permanecer firmes, crendo totalmente na soberania de nosso Deus, que Deus é um Deus que provê as nossas necessidades. Deus cuida de nós. Deus não esconde o seu rosto daquele que o busca, né? Então, Joquebede, ela escondeu seu bebê naquele cesto de junco, né?
enquanto foi possível. Depois ela depositou, ela escondeu a criança enquanto foi possível. Ela escondeu até 3 meses. Depois ela viu que não seria mais possível continuar com aquela criança, então ela teve essa ideia de colocar aquela criança em um cesto, lançando-o nas águas do rio Nilo, num ato de total dependência completa de Deus, porque ela sabia que Deus iria fazer alguma coisa por aquela criança, né? Do mesmo jeito nós somos nós cremos realmente que nós cremos que a vida e a morte ela pertencem ao Senhor, né? Então nós temos apenas que nos submetermos à vontade dele, né? Porque Deus, por exemplo, ele cuidou daquele bebê, ele cuidou do filho de Joquebede, né? Fazendo com que aquela criança ela tivesse um destino certo, que foi justamente a filha de Faraó, que estava justamente naquele local para poder ver onde é que estava aquele cesto e adotar aquela criança, né? E Joquebede, ela cuidou do bebê o quanto pôde, mas não tomou para si, né? Porque ela depois que a filha de Faraó adotou a criança, ela procurou saber de uma mulher hebreia, que justamente a irmã de Moisés, naquela hora, indicou a filha de Faraó que existia uma mulher hebreia que poderia cuidar daquela criança, que justamente era a mãe dele, da criança, né? E Joquebede, ela cuidou daquele bebê enquanto pôde, né? Amamentou. E ela sabia que seu filho, ele não lhe pertencia, né? E ela agiu corretamente com sua fé. Primeiro, entregando a vida dele ao Senhor, né? Primeiro, ela quando colocou aquela criança naquele cesto e colocou nas águas do rio Nilo, ela sabia que Deus, ela estava entregando nas mãos do Senhor, né? Porque ela sabia que a partir dali em diante, quem iria cuidar dele seria o Senhor. E depois ela creu que Deus teria o cuidado e até vamos dizer assim, ela creu que poderia ainda ter a chance de cuidar daquele bebê. E realmente foi o que aconteceu. A filha de Faraó procurou uma mãe para que fosse a ama de leite, ou seja, uma mulher que pudesse amamentar aquela criança. E foi justamente ela. E ela amamentou Moisés e ainda criou Moisés, como a própria palavra diz, que ela criou o filho, a mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Ela prometeu, ela cuidou da criança, mas ela retornou, voltou, entregou novamente, devolveu o menino para a filha de Faraó, né? Então, os filhos de pais cristãos devem criar seus filhos como Joquebede, cientes de que eles pertencem ao Senhor e não a eles mesmos. Então, os pais cristãos, eles devem saber que aquela criança, ela não é exclusiva deles, mas sim do Senhor. Então, quando uma criança recém-nascida, ela deve ser entregue e colocada nos pés do Senhor, ela deve ser apresentada ao Senhor, né, para que o Senhor tome conta daquela criança, né? Então os pais devem muito cedo apresentá-la ao Senhor Jesus, ao Senhor, e saber que o Senhor é quem vai cuidar da vida dela, não são eles. Eles são apenas os pais biológicos, os pais que podem conduzirem os caminhos daquela criança, ensinando aquela criança nos caminhos do Senhor, e devem ensinar aquela criança muito cedo. Quando uma criança começar a ter entendimento, os pais devem ensinar os caminhos do Senhor para aquela criança, porque como está escrito na palavra lá em Provérbios 22:6, diz que a criança deve-se ensinar os caminhos do Senhor à criança para que quando ela ficar velha, ela não se desvie dele. Então é assim que os pais devem fazer, ensinar muito cedo a criança os caminhos do Senhor, para que quando ele se torne velho, fique velho, ele não se desvie do caminho do Senhor. Então o pai e a mãe devem ensinar muito, muito cedo uma criança a falar sobre
o Senhor Jesus Cristo e fazê-la entender o que é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para que depois possa essa criança ser batizada, quando aquela criança tem entendimento sobre o certo e o errado, né? Sobre o bem e o mal, sobre quem é Jesus Cristo, né? E saber que ele está sendo ensinado nos caminhos do Senhor e ver se realmente aquela criança já o aceitou como Senhor e Salvador de sua vida, para que ela possa descer as águas e ser batizada, e assim crescer seguindo os caminhos do Senhor, sendo orientado por ele, pelo próprio Espírito Santo, que começa a trabalhar muito cedo na vida daquela criança, quando ela é ensinada os caminhos do Senhor. Então, a lição de Joquebede, né, para as nossas vidas é essa, é que nós devemos ter fé. E para quem for pai ou para quem for pais de crianças, né, uma mãe de uma criança, é que ela sirva, ela veja nessa lição de vida de Joquebede uma lição de saber, de crer que o Senhor, ele provê todas as necessidades reais de uma criança, e que a criança não é uma coisa exclusiva do pai ou da mãe, mas aquela criança, ela pertence ao Senhor. Saber que a criança nasceu para servir ao Senhor, não foi para servir a ela, a mãe ou o pai, mas para servir ao Senhor. Então, que os pais, eles passem a ter consciência através da lição de Joquebede, né? Que foi uma mulher que creu no Senhor e que entregou os caminhos da vida de Moisés muito cedo. Quando ela colocou aquela criança no rio, ela sabia que ele estaria sendo guiado por Deus, né? Que todos os caminhos dele seriam traçados e cuidados por Deus. E assim foi, né? E nós vemos a história de Moisés. Mas tudo isso foi uma ação determinada pela sua mãe, que fez com que Deus pudesse usar a vida de Moisés como foi usada. Então nós cremos que Deus tem lições na palavra dele de uma simples mulher hebreia que a gente acabou de ver através da sua palavra. Quantas lições ela pode ensinar as pessoas, né? A um pai, a uma mãe, através da sua vida com a criação do seu filho Moisés. Amém?